Fala, leitores da Bíblia, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje a gente vai ler os dois últimos capítulos de Esdras e o último capítulo da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, abençoa-nos nessa leitura, dá-nos entendimento, clareza, para a gente compreender a Tua vontade, a Tua palavra para a nossa vida, Senhor. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Esdras capítulo 9. Acabadas estas coisas, alguns dos chefes vieram falar comigo, dizendo, olha aí, Esdras está escrevendo na primeira pessoa, né? O que os líderes foram falar? O povo de Israel, os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras e de suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Tanto eles como seus filhos casaram com mulheres desses povos, e assim a linhagem santa se misturou com os povos dessas terras. Os chefes e os magistrados foram os primeiros a cometer esse pecado. Então eles fazem uma denúncia muito grave. Ele está dizendo que sacerdotes, levita, todo mundo se casou com as mulheres daqueles povos, mulheres pagãs, inclusive os chefes e magistrados. Então essa foi a denúncia que alguns chefes trouxeram para Esdras. Quando ouvi isso, rasguei as minhas roupas e o meu manto e arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me assentei perplexo. Ele arrancou o cabelo, ele ficou indignado, rasgou as roupas e assim por diante. Então se reuniram em volta de mim todos os que tremiam diante das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos que tinham voltado do cativeiro. Quer dizer, eles passaram por tudo que passaram, longe da sua terra, e quando vêm para a sua terra, eles se associam com mulheres pagãs, algo que contraria absolutamente a vontade de Deus. Porém, eu permaneci sentado perplexo até a hora do sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as roupas e o manto já rasgados, me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor, meu Deus, e disse: Meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa chega até os céus. Olha só, não foi Esdras que cometeu o pecado, mas ele expressa essa contrição, essa humilhação diante de Deus, como se ele, juntamente com o povo, tivesse pecado. É o pecado da nação. Quando alguns na igreja estão em pecado, a igreja está em pecado. E esse pecado precisa ser tratado. Versículo 7. Desde os dias dos nossos pais até hoje estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades, nós, os nossos reis, os nossos sacerdotes, fomos entregues aos reis de outras terras, à espada, ao cativeiro, ao roubo e à vergonha, como hoje se vê. Agora, por um breve momento, se manifestou a graça do Senhor nosso Deus, deixando que alguns escapassem, dando-nos estabilidade no seu santo lugar. Assim, iluminaste os nossos olhos, ó nosso Deus, e nos deste um pouco de vida em meio à nossa servidão, porque éramos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou em nossa servidão. Pelo contrário, estendeu sobre nós a sua misericórdia e achamos favor diante dos reis da Pérsia, para revivermos, para levantarmos o templo do nosso Deus, para restaurarmos as nossas ruínas e para nos dar um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Agora, ó nosso Deus, que diremos depois disto? Porque, pois deixamos os teus mandamentos que ordenaste por meio dos teus servos, os profetas, dizendo: a terra em que vocês estão entrando, para dela tomar posse, é terra impura, por causa da impureza dos seus povos, por causa das coisas abomináveis com que, na sua corrupção, eles encheram a terra de uma extremidade à outra. Por isso, não deem as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem escolham para os seus filhos mulheres do meio das filhas deles. Jamais procurem a paz e o bem desses povos, para que vocês sejam fortes e comam o melhor dessa terra e a deixem como herança aos filhos de vocês para sempre. Foi isso que os profetas disseram. Depois de tudo que nos aconteceu, por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, ó nosso Deus,
nos tens castigado menos do que merecem as nossas iniquidades? Olha só, Deus tem castigado menos do que merecem as nossas iniquidades e ainda nos deste este restante que escapou. Será que poderíamos voltar a transgredir os teus mandamentos e nos unir em casamento com os povos que praticam essas abominações? Não te indignarias contra nós ao ponto de nos destruíres completamente, sem que houvesse nenhum remanescente, nem alguém que escapasse? Ó Senhor, Deus de Israel, tu és justo, pois somos o restante que escapou. Como hoje se vê, eis que estamos diante de ti com a nossa culpa, porque não há ninguém que possa estar na tua presença por causa disso. Então essa é a oração que Esdras faz ao Senhor, derramando a sua alma, né, se constrangendo diante de Deus por conta de tudo que o povo estava fazendo. Capítulo 10. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, uma enorme congregação de israelitas, homens, mulheres e crianças, se reuniu em volta dele e o povo chorava amargamente. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras que pertencem aos povos desta terra. Mas quanto a isto, ainda há esperança para Israel. Façamos agora uma aliança com o nosso Deus de que despediremos. Olha só. Façamos uma aliança com o nosso Deus de que despediremos todas essas mulheres e os seus filhos, e segundo o conselho do meu Senhor e dos que tremem diante do mandamento do nosso Deus, que se faça segundo a lei. Olha só, essa é a proposta desse Sacanias que tomou a palavra e estava falando com Esdras. Levante-se, pois isto é incumbência sua e nós o apoiaremos. Seja forte e mãos à obra. Então Esdras se levantou e fez com que os principais sacerdotes, os levitas e todo Israel jurassem que fariam segundo esta palavra. E eles juraram. Esdras se retirou de onde estava, diante da casa de Deus, e foi para a câmara de Joanã, filho de Eliasibe. Ao entrar ali, não comeu pão nem bebeu água, porque pranteava por causa da infidelidade dos que tinham voltado do exílio. Depois, anunciaram em Judá e Jerusalém que todos os que tinham voltado do exílio deviam se reunir em Jerusalém. Ele convocou todo mundo. E que se alguém em 3 dias não viesse, segundo o conselho dos chefes e dos anciãos, todos os seus bens seriam totalmente destruídos e ele mesmo seria excluído da congregação dos que voltaram do exílio. Então todos os homens de Judá e Benjamim, em 3 dias, se reuniram em Jerusalém. No dia 20 do 9º mês, todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por causa daquele assunto e por causa da chuva intensa. Então o sacerdote Esdras se levantou e lhes disse: vocês foram infiéis, casando com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Portanto, façam confissão ao Senhor, Deus dos seus pais, e façam o que lhe agrada. Separem-se dos povos desta terra e das mulheres estrangeiras. E toda a congregação respondeu em alta voz: que assim seja. Faremos segundo as suas palavras. Porém, o povo é muito, e sendo a época de chuvas, não podemos ficar aqui do lado de fora. E isto não é coisa que se faça em 1 ou 2 dias, pois somos muitos os que transgredimos neste assunto. Que os nossos chefes decidam por toda a congregação e que todos os que em nossas cidades casaram com mulheres estrangeiras venham a eles num dia marcado, acompanhados dos anciãos e dos juízes de cada cidade, até que se afaste de nós o furor da ira do nosso Deus por causa desta situação. Apenas Jonatas, filho de Azael, e Jazeias, filho de Tikvá, se opuseram a isso, apoiados por Mesulão e pelo levita Sabetai. Então teve alguns opositores, bem poucos. Os que voltaram do exílio fizeram assim. Então o sacerdote Esdras escolheu nominalmente os chefes de família segundo a casa de seus pais e se sentaram no primeiro dia do 10º mês para examinar essa questão. E no primeiro dia do primeiro mês concluíram o exame de todos os casos de homens que haviam casado com mulheres estrangeiras. Eles examinaram o caso, passou por um juízo. Dentre os filhos dos sacerdotes
Foram encontrados os seguintes que tinham casado com mulheres estrangeiras: dos filhos de Jesua, filho de Josadaque, de seus irmãos, Maazéias, Eliezer, Jaribe e Gedalias. Com um aperto de mão, prometeram mandar embora suas mulheres. E por serem culpados, ofereceram um carneiro do rebanho pela sua culpa. Dos filhos de Imer, Anani e Zebadias. Dos filhos de Arim, Maazéias, Elias, Semaías, Jeiel e Uzias. Dos filhos de Pazur, Elioenai, Maazéias, Ismael, Natanael, Josabade e Elasa. Dos levitas, Josabade, Simei, Quelaías, também chamado de Quelita, Petatias, Judá e Eliezer. Dos cantores, Eliasibe. Dos porteiros, Salum, Telém e Uri. E de Israel, dos filhos de Parós, Ramias, Jazias, Malquias, Miamim, Eleazar, Malquias e Benaia. Dos filhos de Elão, Matanias, Zacarias, Jeiel, Abdi, Jerimote e Elias. Dos filhos de Zatu, Elioenai, Eliasibe, Matanias, Jerimote, Zabade e Aziza. Dos filhos de Bebai, Joanã, Ananias, Zabai e Atlai. Dos filhos de Bani, Mesulão, Maluque, Adaías, Jazube, Seal e Jerimote. Dos filhos de Paate, Moabe, Adná, Quelau, Benaia, Mazéias, Matanias, Bezalel, Binui e Manassés. Dos filhos de Arim, Eliezer, Isias, Malquias, Semaías, Simeão, Benjamim, Maluque, Semarias. Dos filhos de Azum, Matenai, Matatá, Zabade, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei. Dos filhos de Bani, Maadai, Anrão, Oel, Benaia, Abedias, Queluí, Vanias, Meremote, Eliasibe, Metanias, Matenai, Jaazai, Bani, Binui, Simei, Selemias, Natã, Adaías, Maquinadibai, Sazai, Sarai, Azarel, Selemias, Semarias, Salum, Amarias e José. Dos filhos de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabade, Zebina, Jadai, Joel e Benaia. Todos estes tinham casado com mulheres estrangeiras e alguns deles tinham filhos destas mulheres. Esse é um episódio aqui bem difícil até da gente interpretar. Entendemos que Deus odeia o divórcio, mas o divórcio, por conta da dureza de coração dos homens, foi legislado, foi organizado pela lei de Moisés para que não fosse feito de qualquer maneira, por qualquer motivo. E Esdras, buscando a pureza da igreja naqueles dias, como pastor daquele povo, ele ordenou então que eles abandonassem, porque qualquer associação com aquelas mulheres pagãs traria culpa, e não só culpa, traria uma influência absolutamente negativa e pecaminosa para o povo de Deus. Então foi isso que aconteceu. Em toda essa história, certamente nós podemos aplicar a nossa vida no sentido de confessarmos os nossos pecados e arrancarmos pela raiz os nossos pecados. Como Jesus falou, né? Se o teu olho te faz pecar, arranca-o. Se a tua mão te faz pecar, se teu pé te faz pecar, arranca-o. Não no sentido literal, mas no sentido de tirar, de arrancar pela raiz aquilo que te leva ao pecado. E aqui, hoje, por alguma razão, está funcionando o número 1 no meu computador, então, graças a Deus, chegamos rapidinho aqui no último capítulo da segunda carta de Paulo aos Coríntios. E não deixe de deixar nos comentários. Eu li o livro de Esdras em 2023 e também li 2 aos Coríntios em 2023. Muito bem, vamos lá. Essa é a terceira vez que vou visitá-los, diz o apóstolo Paulo aos crentes, à igreja de Corinto. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será decidida. Já o disse anteriormente e digo de novo, como fiz quando estive presente pela segunda vez. Mas agora, estando ausente, digo aos que no passado pecaram e a todos os demais, se eu for outra vez, não os pouparei, visto que vocês buscam provas de que Cristo fala em mim. Veja só, né? Esdras não poupou o povo. E Paulo está da mesma forma tendo essa atitude para com a igreja de Corinto. Se eu for de novo, eu não vou poupar vocês. Por vezes, os líderes, os pastores nas igrejas precisam ser duros com determinados membros, ou às vezes com a igreja inteira, porque é assim que precisa ser feito. Para a honra de Deus
e para a obediência à sua palavra. Não porque o próprio pastor tem qualquer prazer nisso. Que prazer Esdras teve em fazer o que fez? Que prazer Paulo teria em ser duro com a igreja? Não há prazer nisso. É como quando você disciplina o seu filho, ou deveria disciplinar o seu filho, né, que está fazendo manha, que está ali te desobedecendo. Ao invés de você, desde pequenininho, desde cedo, dar uma bronca, falar sério, disciplinar com vara, você passa a mão na cabeça. Mas os homens de Deus, as mulheres de Deus, não podem agir dessa maneira. É preciso ter firmeza. Diante do pecado, diante da transgressão, diante da rebeldia, nós precisamos ter firmeza para com os nossos filhos. Os líderes para com os seus liderados, claro que com amor, claro que com misericórdia, com compaixão, mas há momentos em que essa dureza se faz necessária para o bem da igreja. Ele é fraco quando trata com vocês. Pelo contrário, é poderoso entre vocês, porque de fato foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas vivemos com ele pelo poder de Deus para o bem de vocês. Aqui ele está se referindo a Cristo. Examinem para ver se realmente estão na fé. Provem a si mesmos. Ou não reconhecem que Jesus Cristo está em vocês? A não ser que já tenham sido reprovados. Mas espero que reconheçam que nós não fomos reprovados. Estamos orando a Deus para que vocês não façam mal algum. Não para que simplesmente pareça que nós fomos aprovados, mas que vocês façam o bem, mesmo que pareça que nós fomos reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. Porque nos alegramos quando nós estamos fracos e vocês estão fortes. E a nossa oração é esta, que vocês sejam aperfeiçoados. Portanto, escreva essas coisas estando ausente, para que, estando presente, não venha a usar de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Então ele está falando, eu estou escrevendo essas coisas, estou sendo duro nas minhas palavras, para que, né, quando ele estiver presente, não venha a usar de um rigor adicional, conforme a autoridade que ele recebeu do Senhor. Quanto ao mais, irmãos, a Deus. Procurem aperfeiçoar-se, consolem uns aos outros, tenham o mesmo modo de pensar, vivam em paz, e o Deus de amor e de paz estará com vocês. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todos os santos mandam saudações. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. Muito bem, essa foi a carta de Paulo aos Coríntios, uma carta complexa, certamente precisaria ser mais explicada, com mais tempo, com mais vagar, mas a leitura já certamente nos serviu para muitas coisas, para a gente ter uma visão panorâmica do texto e avaliar muitas vezes essa questão da rebeldia, da relação pastor-igreja, né? Também é importante para a gente perceber isto, dentre tantos ensinos proveitosos que essa carta nos trouxe. Muito bem, essa foi a leitura de hoje. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até mais, se Deus quiser.